Morning Call, né? E hoje já passamos aí da metade do mês, tá? Hoje nós vamos falar um assunto um pouquinho fora do mercado financeiro, mas que se refere muito não só à economia brasileira, como também, né, à nossa cultura. Sabiam que aqui no Brasil, o Brasil, ele é o único país que tem a Academia Bolshoi fora da Rússia? Um país que tem uma filial da Academia Bolshoi. Olha só que fantástico, né? Não só tem, também temos outras particularidades. Eu poderia citar pelo menos umas 50 particularidades que tem o nosso país. Tá? Mas dentre eles, né, da modernidade, né, no ano de 2000, né, num evento assim magnífico, foi inaugurado a Academia de Balé Bolshoi em Joinville. Né? A única academia fora da Rússia. Temos também uma particularidade. Dentre algumas centenas de países que poderiam potencialmente abrigar a produção do caça Gripen, aliás, o caça Gripen é um caça de quarta geração, está entre os melhores do mundo. O Brasil é o único país que tem uma fábrica de caças Gripen fora da Suécia. Né? Eu imagino o seguinte, né? Isso deveria ser motivo de orgulho. Porque o caça-gripe não é uma fábrica de copos. Não é a tecnologia que você precisa de uma fábrica de copos. É uma tecnologia suprema de um caça de quarta geração. Tá? O balé Bolshoi é icônico. É de longe a maior companhia de balé do planeta. Com em torno de 2.000 bailarinos. E por que o Brasil consegue essas coisas? Eu fico pensando, eu tenho uma reportagem antiga, é bem antiga, eu não lembro a revista que eu li essa reportagem, tá? Mas ele falava de um termo chamado Belíndia, né? Que o Brasil, ao mesmo tempo que tinha tecnologia e capacidade de produzir produtos do primeiríssimo mundo, ele também, né, compartilhava dos mesmos problemas, né, que países que na época considerado aí bastante atrasados, né, tinham. Tá? Não gostei muito dessa comparação porque agora ainda está ascendendo como uma grande potência, né, um grande player mundial. Né? Bom, mas enfim, é isso que o Brasil tem. Tá? Temos coisas boas. Poderia citar 50 elementos, 50 fatos, né, que fariam o Brasil ter orgulho. Tá? Mas outros fatos, né, que o Brasil tem, que eu acho que é uma vantagem muito grande nossa, é que nós temos o quê? Nós temos um país que temos uma dimensão vertical, uma extensão vertical muito grande, o que permite nós termos vários climas diferentes e capacidade de produção de diferentes tipos de produtos agrícolas, e também agropecuários. Tá? Agora eu queria falar um pouquinho do professor Luiz Maurício da Silva. O professor Luiz Maurício da Silva, ele tem um livro, Mercado de Opções. Ele é considerado o livro mais completo do planeta. E foi um brasileiro que fez. É o livro mais completo do planeta. Nenhum livro no mundo todo, né, nenhum compêndio sobre derivativos tem a magnitude que tem o compêndio do professor Luiz Maurício da Silva. Tá? Então nós precisamos dar valor a nós brasileiros. Não importa se você é um brasileiro nato, se você é um brasileiro que veio de fora e e o seu coração pertence ao país. Quase todas as pessoas que eu conheço que vão para fora aqui do Brasil, falam assim, vou trabalhar na Inglaterra, vou trabalhar na Alemanha, vou trabalhar em tudo que é lugar. O que eles fazem? Depois que eles estão bem, independente se ele tá rico ou se lascou, perdeu tudo, eles voltam para o Brasil. Porque o Brasil é um país acolhedor. Tá? Tem outra característica do Brasil que eu acho assim magnífica, que pouca gente dá valor, que é a homogeneidade linguística. Em qualquer estado do Brasil, nos rincões mais longínquos, o seu português que você aprendeu funciona. Diferente da Europa. Às vezes, na Europa, em alguns países, mesmo em países que a extensão territorial não tem uma dimensão continental,
Muitas vezes você viaja lá 100 quilômetros, é um outro dialeto, que não tem nada a ver com o dialeto oficial. Tá? Então é isso, a gente temos que dar esse valor ao nosso país, né? Dar o valor às nossas características. Né? Nós temos uma diversidade imensa. Quando você fala assim, eu gostaria de conhecer outros lugares. Cara, você vai lá no interior de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, de Minas, você vê, né, culturas diferentes, culturas completamente diferentes. Ah, eu queria conhecer um pouco da cultura ucraniana. Cara, vai para Prudentópolis. É. Ah, eu queria conhecer um pouquinho da cultura suíça. Pá, vai para Nova Friburgo. É. Poxa, eu queria conhecer um pouquinho mais da cultura austríaca. Cara, vai lá na Pomerânia, em Domingos, acho que é Domingos Martins, lá em Santa Catarina. Lá são os colonizadores, né, que eles eram da antiga Pomerânia, né, que era um estado entre a Rússia, né, que era da antiga Prússia. Né? Aliás, o Brasil também é o único país do mundo que ainda se fala pomerano, que ainda temos pomerano. Então nós temos que dar valor a isso, tá? Nós temos que dar valor a tudo isso daí, né, em termos de nós, né, como uma nação, não uma nação, como um país, de uma formação múltipla, de uma formação multicultural, nós temos que dar valor a isso. Tá? Bom, falando mais sobre derivativos, eu estou tentando entrar em contato com as bolsas, tá? E também por que não com a Bolsa Brasileira, tá? Entrando em contato, né? Para talvez elevar alguns projetos novos para as bolsas de valores. Eu acredito, tá, que em relação à Bolsa de Valores, nós devemos ter talvez uma ressignificação, tá, ou uma releitura da função das bolsas. Por muito tempo, as bolsas de valores, elas venderam a ideia, mas eu não sei se foi as bolsas de valores que fizeram isso ou os players, vendendo a ideia de que a bolsa de valores é um lugar onde as pessoas têm que botar muito dinheiro, é um grande mercado de capitais. Eu gostaria de reler isso, rever que talvez a bolsa não seja esse o significado da bolsa. Talvez o significado da bolsa seja de transferência de risco. Ressignificar o conceito de bolsa. Porque hoje a bolsa, todos falam, porque a bolsa é o melhor investimento, você tem que fazer aquilo. Mas não é bem isso. A bolsa devia ser vendida como um lugar onde você tem uma transferência de risco. E quando você tem uma transferência de risco, o jogo do risco é o que pesa. Se você negocia bem o seu risco, você se dá bem. Se você não negocia o seu risco, infelizmente, você acaba, né, perdendo dinheiro, se dando mal. Tá? E entender que a bolsa não é só renda variável. As bolsas mundiais também operam renda fixa. Os títulos de renda fixa são operados dentro da bolsa. Então é até um pouco distópico as pessoas dizerem que a bolsa de valores só negocia ações ou derivativos de bolsa. Não, eles também negociam derivativos de renda fixa. Tentar fazer com que as pessoas entendam que a bolsa de valores é para quem quer mexer com risco. Não é para quem quer mexer com investimento. O risco é a principal função da bolsa, a transferência de risco. Tá? Quando você vai lá e compra uma ação, você está tirando aquela garantia da renda fixa por o quê? Por uma renda variável, por uma participação numa produção, e toda produção é risco. Tá? Então é isso, você tem que entender, né, esse processo da bolsa, em que a bolsa ela não é feita somente, né, para você ter o quê? Ela não foi feita para você ter lucro, ela foi feita para transferir risco. E pouca gente entende isso daí. Tá? Mas quando compra uma ação, eu não estou investindo? Não, você está transferindo risco. Você está transferindo risco, né? Está transferindo risco da onde? Tá? Você está transferindo risco você está transferindo risco do dinheiro da renda fixa para uma renda variável, tá bom? Bom, gente, vocês estão aqui em outras plataformas, tanto no Insta como aqui no TikTok, tá? Vocês podem ir lá no YouTube Mestres Derivativos, que tem muito conteúdo lá, tá bom? Então vamos lá, né? Aqui, né, tem um comentário aqui, né, no YouTube, o cara tá falando assim: poxa, não achei o livro do professor Luiz Maurício para comprar. Bom, esse livro do professor Luiz Maurício, Mercado de Opções, ele não está à venda
ele não está à venda, né, nas livrarias, tá? Nem nenhuma livraria. Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que entrar com o professor, em contato com o professor Luiz Maurício da Silva. Você pode entrar em contato com ele no Insta, tá? Vai lá no Insta, professor Luiz Maurício da Silva. Você conversa com ele, ele vai ligar para você e vai falar, né, das condições para você adquirir o livro Mercado de Opções. Tem gente que pergunta se vale a pena adquirir uma versão antiga, né? Olha, as versões antigas, né? Se eu não me engano, estamos na sexta edição. A sexta edição ela é mais completa. A quinta edição é muito completa. Agora, as edições anteriores, a primeira edição, que tem 119 estratégias, olha, ela não é ruim, não. É boa a versão. Mas se você puder, faz um esforço, adquira a última versão. Essa última versão também fala de criptomoedas, é muito mais completo, tá bom? E aqui também tem uma pergunta, né? Bom dia, mestre. Haverá alguma condição especial para o curso do imersão? É o seguinte, quem quer fazer o curso de imersão, né, que são 4 dias aqui em Curitiba, né? É o combo do imersão, e é membro do canal, vai aqui em comunidades. Em comunidades tem um link, né, com um bom desconto para quem já é membro do canal mais de 3 meses. Tá? Mas dá uma olhada lá no link. E quem é membro do canal, no plano imersão, para esse sábado, você tem um curso base de opções aqui em Curitiba, tá? Tem um voucher que é gratuito para quem é membro do canal Imersão com mais de 3 meses de assinatura. Você pode acessar gratuitamente o curso básico de opções. É só vir aqui em comunidades no YouTube que você acessa lá o voucher, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá? Então é isso, né, gente? A gente tem que pensar que nosso país ele é completamente diferenciado em relação a outros países. Sabia que o Brasil, ele dos usuários de WhatsApp, né? São os maiores ultra usuários de WhatsApp comparado com o resto do mundo, né? Sabia que o Brasil, né, é o país que tem maior quantidade, maior diversidade de imigrantes do planeta? Também talvez pela nossa extensão, né, territorial, que é praticamente continental, né? Saber que o Brasil equivale a 92 Portugais em área, a 17 Franças. Sabia disso? Então temos que dar valor a isso, temos que dar valor às nossas pessoas, às nossas criações. E existem muitas criações aqui no Brasil, né? Em relação aqui ao Brasil, nós temos também realmente muitas coisas que, se você for a fundo pensar, né, no que o Brasil é grande, é gigantesco, né, você vai repensar quando começam a ter aquela cultura de deboche em relação à cultura brasileira. Tá? Muita gente gosta de debochar das coisas aqui do Brasil, e eu tento entender isso. Eu tento entender por que as pessoas são assim. Eu vejo pessoas que vão lá para o exterior, falam assim, porque lá em Londres é assim, lá na Alemanha é assim, beleza, assim, eles são assim, tem outras características, outras culturas. Aí eu pergunto assim, e por que você voltou aqui? Porque muita gente que vai trabalhar fora, quando volta com aquele papo enfado, porque lá é assim, assim. Eu falo, por que voltou? Fique por lá. Fique por lá nos lugares que você acha que é tão melhor do que aqui. Olha, aqui eu lembro lá quando a gente teve lá o primeiro. Meu pai recebeu lá o primeiro salário, né? E pegou uma parte do salário, uns 10% do salário, deu para minha mãe para ir no supermercado. E ela foi lá, viu que tinha bolacha recheada, leite condensado, ovos, e que só de pensar que podia comer carne todos os dias era um sonho. Né? Aqui sempre foi um sonho. O Brasil é um sonho de muita gente, de muitos lugares, muitas populações que hoje passam um perrengue danado. Né? O Brasil é o sonho de muita gente. Tá? Bom, agora em relação à nossa bolsa, né, nós também temos um recorde negativo. Nós somos a pior bolsa do mundo em rentabilidade no mundo. É um recorde negativo, gente. Realmente é muito ruim mesmo. E por que assim a nossa bolsa? Talvez devido ao tipo de empresa que entra na bolsa. No passado, o que nós entendíamos é que a bolsa era um mercado de capitais, uma possibilidade de acesso a capitais. E infelizmente, muitas pessoas, muitas empresas entenderam isso. E o que elas fazem? Ao invés de fazer um plano, tá, para entrar na bolsa, não para distribuir riqueza, mas simplesmente para poder vender a empresa.
infelizmente, às vezes somos vítimas disso. O cara vai lá, tem uma empresa que é inviável, ou tem uma viabilidade no mínimo suspeita. E aí vai lá, faz um IPO, tá dentro completamente dentro, né? Dentro das leis, tá? Não tem nada fora da lei, mas esse IPO aí ele é feito o quê? Somente para levantar grana e vender a empresa. Ele não foi feito para distribuir riqueza. Então, infelizmente, nós temos muitos, talvez, né, a nossa legislação em termos de lançamento de ações em bolsa, talvez precise de uma correção. Precise, assim, de algumas parametrizações para que não ocorra isso. Empresas que não têm condições de ter viabilidade econômica entrarem na bolsa, pegar o dinheiro do investidor e perder 60, 70, 80, 90% do seu patrimônio. Então, infelizmente, nós temos esse tipo de armadilhas, né, dentro da nossa bolsa. Por isso, nós temos que aprender a nos esquivar. Eu gosto muito daquela filosofia do Barsi, né, do Luiz Barsi, que ele fala o seguinte, que invista nas empresas que se provaram no tempo, aquelas que com o passar do tempo, conseguiram provar o seu valor. Isso sim, né, é um bom investimento. E eu também concordo. Né, empresas, se eu fosse escolher entre, vou pegar uma empresa nova que está sendo lançada na bolsa ou comprar uma Comgás, eu prefiro a Comgás. A Comgás já se provou no tempo. A Sabesp se provou no tempo. Né? A Companhia de Saneamento de Minas, as companhias elétricas, elas se provaram no tempo. Elas sobreviveram à crise, sobreviveram a problemas de falta de água, enfim, sobreviveram. Então, acho que as empresas que se provaram no tempo, essas que devem merecer o nosso investimento. E empresas que principalmente pagam dividendos. O dividendo é fundamental, né, para dar um bom valor à empresa, para que o seu investimento valorize. Eu acho assim tão distópico as pessoas, né, quererem investir em empresas que não têm, que simplesmente não pagam dividendos, não tem lucro. Eu tento entender o que essas pessoas estão fazendo, né, procurando colocar o seu dinheiro em empresas que não dão lucro, que estão envolvidos em escândalos, envolvidos em fraude fiscais, ou então até fazendo coisas que deveria ser punido. Dumping. Tem muita empresa que faz dumping. O que é dumping? É vender um produto abaixo do seu custo de produção. Só que as leis sobre dumping aqui no Brasil, embora estejam bem determinadas, é muito difícil de provar. Então olha só que coisa, né? Você tem recentemente algumas varejistas aí só perdem dinheiro. Só perdem dinheiro, já fizeram os acionistas perderem 70, 80, 90% do seu investimento. E como é que elas se mantêm? Olha, se mantém porque o dinheiro não é deles. O dinheiro é do acionista. Isso é um absurdo. Só que o pior não é o acionista perder dinheiro. Olha só que coisa. Vamos supor que tem uma loja que eu tenho dinheiro infinito que eu peguei dinheiro do mercado. Tem um produto que eu compro a R$10 e eu vendo a 8. Ou mesmo, vendo a 10. Vendo a 10, eu não tenho lucro. Eu fico girando. Então o que acontece? Aquele comerciante pequeno que teve que pagar R$10 nisso daqui, ele não vai conseguir vender por 10 porque senão ele quebra. Ele tem que vender a 15. Só que a empresa gigante lá que tem capital dos outros, né, e que não tem compromisso com o lucro, vende a 10. Só que quando você vende um produto, você tem imposto, transporte, tem que embalar, enfim, tem ICMS, você tem custos, né, na transação. Tem empregado para pagar, tem fábrica, tem aluguel da loja. Então eu vendo a 10, só que o meu custo é 12. Só de imposto é 12, mas eu vendo a 10. O comerciante lá não consegue vender o produto dele. Então eu como empresa, no longo prazo, eu quebro e quebro o coitado comerciante que está lutando lá para sobreviver. Então quando a gente vê uma dessas empresas gigantes fazendo promoção abaixo do custo, ele está destruindo a economia. Não só a economia do modo geral, como também a economia dos seus acionistas. Tá? Então eu vejo que tem muita coisa para mudar na nossa legislação, principalmente nas empresas que têm capitais de terceiros. Tá? Ou seja, aquelas empresas que estão na bolsa. Tem que ter regras e leis mais rigorosas para que essas empresas não façam concorrência predatória. Tá? Vai dizer que essas varejistas que estão quebrando aí, né, elas não fazem concorrência predatória? Fazem. Poxa, viu o setor de aviação? Como é que pode o setor de aviação ser concentrado entre algumas empresas e elas terem prejuízo, gente? E operarem com prejuízo?
E quem é que paga esse prejuízo? Infelizmente, é você que é acionista dessas empresas. Você que é acionista, que você está perdendo seu futuro colocando dinheiro nessas empresas. E por que tem gente que coloca? Olha, eu não sei dizer. Né? O Barça ele é muito claro em 5 setores que ele não investe. Porque esses setores, talvez, sejam setores extremamente suspeitos na questão de geração de lucro. Tá? Mas enfim, gente, seguimos em frente. Tá? Muito obrigado aí pela audiência. No YouTube, né, todo dia, às 6h10, temos o Morning Call. Às 9h30 aproximadamente temos a abertura do mercado. Em torno das 10h30 temos o momento das opções. Às 13h30, mais ou menos, nós temos momento do mercado. E 16h40 nós temos o fechamento do mercado. Valeu, gente? Então é isso aí. Bora, né? Vamos estudar, vamos vencer o mercado, aprender a fazer a nossa poupança, tá? No canal do YouTube Mestres Derivativos tem uma série de vídeos que é educação financeira básica, tem uma série de vídeos que vale a pena assistir, principalmente para quem está começando. Valeu, gente? Então é isso aí. Bora estudar para vencer o mercado, né?